Jesus é ter fé. Por mais que você não está vendo acontecendo, por mais que você olha para a situação como está, tudo está difícil, mas você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que ter certeza que você tem um Deus que, por mais que Ele não está agindo naquele momento, Ele vai agir, Ele vai fazer alguma coisa. Aleluias. Quem não lembra de Abraão, quando Deus fala para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. A Bíblia vai dizer que ele sai. Ele não sabia para onde que ia, mas ele acreditou naquilo que Deus tinha falado, porque Deus queria o melhor para ele, e Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Mas muitas das vezes nós paramos de servir ao Senhor, porque não temos mais fé, não acreditamos mais, achamos que as coisas não vão melhorar, que parece que servir Deus é algo tão ruim, e pelo contrário, o fardo é suave e leve. O que complica a nossa caminhada, muitas das vezes somos nós mesmos, e às vezes são o inimigo. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Eu gostaria que todos abrissem a sua Bíblia nas cartas aos Hebreus, capítulo 11. Eu vou estar lendo apenas o verso 6. Deus, aleluia. Todos acharam? Hebreus 11 e o verso 6. Glória a Deus. Quem não achou, tem ali no telão, que vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que galardoador dos que os buscam. Creiam que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Amém? Só esse versículo, pode se assentar. Aleluias. Nesta noite eu quero estar falando sobre por que devemos nos aproximar de Deus, de Jesus. Qual é a importância, quais são os benefícios de nós estar perto de Jesus. Aleluias. Porque com certeza a mudança acontece, querendo ou não querendo, a mudança vai acontecer, porque nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é a luz, e o mundo, que muitas das vezes somos nós, representamos as trevas. E quando a luz se aproxima das trevas, a consequência é o quê? As trevas embora. E assim somos nós. Nós estávamos cheios das trevas do mundo, mas quando nós aproximamos de Deus, a consequência é que tudo aquilo que não pertence ao Senhor afaste de nós. É por isso que é notório nós observar que quando uma pessoa sai do mundo, entrega a tua vida para Jesus e começa a caminhar com Ele, aceita Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida, certeza que não precisa a pessoa falar, que Ele mesmo vai estar demonstrando isso. Porque quando você olha para uma pessoa que é cristão, que caminha com Jesus, você mesmo percebe que aquela pessoa tem algo diferente. O modo de falar é diferente, o modo de agir é diferente, o lugar que ele frequentava ou ela frequentava, não frequenta mais. Então tudo isso é o que? É Jesus na vida daquela pessoa. Então é por isso que é necessário que eu e você se aproxime de Jesus, porque quando aproximamos, a mudança vai acontecer. E hoje eu quero estar falando sobre aproximar de Jesus, sobre os passos para a aproximação e o benefício de quando nós aproximamos de Jesus. Aqui onde nós lemos, o versículo é bem claro em dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então o primeiro passo que eu e você temos que ter, nós temos que crer nele, tem que acreditar nele. Não é só vir aqui, eu vou lá por vir, não. Você tem que acreditar que Jesus, Ele pode fazer alguma coisa na tua vida e na tua família, que Ele tem todo o poder, Ele pode mudar. Aleluias. E o interessante de quando nós nos aproximamos de Jesus, aquilo, o nosso coração que estava distante, começa a ser transformado, começa a ser mudado. E um versículo para que eu e você entenda, quem não lembra lá em Lucas capítulo 15 e o verso 11 até o 24, ali vai falar do filho pródigo, né? Se nosso irmão quiser colocar no telão. E ali vai dizer o quê? Que um pai tinha 2 filhos. O interessante é que um quis conhecer como era o mundo, e vai dizer que ele sai de casa, ele se afasta da presença do pai. Olha como é quando nós estamos longe do pai. E vai dizer que ele tem muito dinheiro nas tuas mãos, tem riqueza, e no momento que ele se afasta, eu imagino
por mais que é uma parábola, mas eu posso imaginar, trazendo para os dias de hoje, ele pega toda aquela riqueza dele e fala: vou curtir a minha vida, né? Nos dias de hoje vou fazer muito churrasco, vou, né, ter muitas mulheres, vou fazer tudo o que eu quero. Mas vai dizer que um certo dia ele acabou toda a tua grana. Aqueles que andavam com ele, trazendo para os dias de hoje, não anda mais com ele, porque ele não tem mais dinheiro. Aqueles lugar que ele ia, que ele poderia usar o dinheiro dele para ir, não consegue mais. Quem sabe, trazendo para os dias de hoje, aquelas roupas, aquelas correntes, aqueles boné legal, ele não tem mais. Aqueles carros, aquelas motas, acabou. Mas vai chegar um momento que ele se encontra onde? No chiqueiro de um porco. Aonde ali ele cai na real. Aonde ele olha para aquelas bolotas de porco, eu imagino que a barriga dele começa a arder de fome. E quem sabe ele sente o desejo de alimentar daquilo. Mas antes de ele fazer aquilo, ele lembra que ele tem um pai, aonde ele estava todos os dias sendo bem tratado, cheio de amor, e por causa de uma, vamos dizer, atitude, por causa de uma, me fugiu à mente a palavra, uma decisão errada, ele pega, faz aquilo que não agrada ao Senhor. Mas no momento que caiu a ficha, ele fala assim: eu preciso voltar para a casa do pai. Aí o que acontece? Vai dizer que ele quer novamente aproximar do Senhor. Aquele coração que estava distante começa a se aproximar em direção ao pai. E o pai, ele é tão amoroso que, se você ler lá em Salmos 126, se não me falha a memória, eu estava lendo hoje, vai dizer que a benignidade dele dura para sempre, ou seja, a bondade dele é eterna. Por mais que eu e você somos mal, ele é bom. Nós não mudamos quem ele é, mas ele muda quem nós somos. Nós era errante, pessoas mal, mas quando aproximamos dele, nos tornamos pessoas melhor, de bom coração. Então aquele filho que estava longe se aproxima do pai, e o pai poderia falar assim: filho, agora que você vem para mim, agora que você quer voltar para casa, depois que você perdeu tudo, depois que você sentiu que não tinha ninguém por você, agora você lembra de mim? Mas o pai, cheio de amor, vai dizer a Bíblia que ele estava de braço aberto, esperando o filho voltar. E quando o filho volta, ele ainda quer fazer uma grande festa para aquele filho, pega os melhores boi, faz um grande churrasco, veste ele de roupas belas. Aleluias, assim é o Deus que nós servimos. Ele está de braços abertos para mim e para você, para que eu e você se aproxima dele, para que eu e você voltamos para ele. Aleluias. Mas hoje em dia, por mais que o pai tenha esse amor tão grande, por mais que esse pai está de braços abertos esperando o filho se aproximar dele, muitos têm negado ele, muitos têm virado as costas para ele, muitos têm preferido viver os prazeres do mundo, da carne. Aleluias. E o interessante também, que quando nós queremos se aproximar dele, nós temos que buscar ele por um propósito, não é por acaso, eu vou lá por ir, não. Eu tenho um propósito de buscar ao Senhor, porque eu sei que ele tem um propósito na minha vida, alguma coisa ele vai fazer na minha vida, ele vai mudar, porque Jesus, ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual é o meu propósito e o seu propósito de servir ao Senhor? É de buscar a salvação, porque ele tem o melhor para mim. Aleluias. O propósito de eu e você se aproximar de Jesus é alcançar a salvação, mas no meio da caminhada ele vai me modelando, ele vai me mudando, ele vai me forjando, ele vai me transformando, até que um dia eu esteja conforme ele quer, e vai ser o grande dia, ele me leva para perto dele. Aleluias. Também a importância de nós nos aproximar de Jesus, que ele quer renovar a nossa relação com ele. Quem não lembra, no início, quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que Deus descia toda a tarde para conversar com Adão. Imagine como eu converso com vocês aqui, imagine Deus conversando conosco assim. Era algo tão extraordinário, mas por causa do pecado, da desobediência,
Nós não temos mais esse privilégio de olhar Ele face a face, mas nós temos o privilégio de falar com Ele, mesmo não vendo, mas através da nossa fé nós sentimos Ele, sentimos a presença dEle, aleluias. E Deus nessa noite, Ele quer renovar essa aliança comigo e com você. Quantas das vezes nós temos se preocupado com tantas das coisas e não temos se preocupado em conversar com o Senhor, de tirar um momento com Deus. Às vezes o dia é tão corrido, eu falo isso porque hoje mesmo eu queria ter um tempo para meditar na palavra, passei o dia inteiro trabalhando. O único tempo que eu tive quando eu cheguei em casa, e eu aí fui lendo e Deus foi me dando a palavra, e hoje eu estou aqui. Então a nossa vida é corrida, mas nós temos que ter um tempo para conversar com Deus, nem que seja você indo para o trabalho, como eu vou de moto, vou conversando através da mente, mas nós temos que ter uma intimidade com o Senhor, temos que falar com Ele, aleluias, porque a partir do momento que nós conversamos com Ele, com certeza, coisas boas vamos aprender, aleluias. Eu falei de aproximar de Jesus, agora eu quero falar dos passos para a aproximação. Qual é o passo que eu e você temos que tomar para aproximar de Jesus? O primeiro passo, e é um dos importantes, é se arrepender e confessar. Não adianta nada eu vim aqui e falo, eu aceito Jesus na minha vida, mas eu não me arrependo daquilo que eu fiz. Então a minha vida não vai mudar, a nossa vida é de renúncia. Então eu e você temos que reconhecer que nós era mal, nós fazia tudo errado. É por isso que nós estava lá sofrendo. Mas quando nós nos arrependemos, o interessante é que o nosso Deus, Ele é tão bom, como eu disse do pai. Quando o filho voltou, o pai poderia ter falado tantas coisas para o filho, mas vai dizer o quê? Que o pai estava de braço, aleluias. E aqui vamos observar que quando nós nos arrependemos e confessamos, o nosso pai, Ele não aponta o meu erro e o teu erro. Lá em 1 João, capítulo 1 e o verso 9, olha o que vai dizer lá, aleluias. Olha a importância de eu e você confessar. Às vezes quando nós erramos, nós queremos confessar algo, mas tem medo da resposta. Quem aqui que nunca foi criança e quando fez algo errado e quer contar para o pai, e o medo de apanhar, o medo de o pai dar uma cintada, o medo do pai colocar de castigo? Então nós, como somos grandes, nós também temos esse temor com Deus. Mas olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para que nos perdoa os pecados e nos purifica de toda a injustiça. Aleluia. Se nós confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo. Aleluias. O nosso Deus é justo, Ele é fiel. Ele não aponta o meu erro, mas Ele quer que eu e você muda. Ele quer que eu e você nos transforma. Então o primeiro passo para nos aproximar do Senhor é esse. É nós confessar, é nós nos arrepender e confessar ao Senhor. Aleluias. Qual seria o próximo passo? O próximo passo é buscar a presença de Jesus. Olha o que está escrito lá em Mateus 11, 28 até o verso 30. Aleluias. Nós temos que buscar. Se você quer se aproximar, quando você quer algo, vamos dizer aqui algo simples. Se eu estou com sede, estou sozinho, o que eu faço? Eu pego um copo, vou lá na torneira e bebo água. Então eu tenho essa atitude. Então para aproximar do Senhor, nós temos que ter essa atitude de buscar. Aleluias. Lá em Mateus 11, 28, aleluias, vai dizer sobre Jesus dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Aleluias. Então Jesus, Ele nos chama para ir até Ele. O verso 28, aleluias, vai dizer assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só tem isso, ó. Amém? Então Jesus, Ele nos convida para que eu e você nos aproxima dEle. E o interessante é que Ele não coloca fardo pesado sobre as nossas costas. O fardo dele é suave e leve. Aleluias. E o interessante é que quando nós buscamos Ele, Ele vai nos ensinando. Aleluias. E algo importante, além de se arrepender e confessar, além de buscar Ele,
lá em Hebreus 11, se você ler no verso 1, vai dizer o que? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova daqueles que não vê. Então, qual seria o terceiro passo para aproximar de Jesus? É ter fé. Por mais que você não está vendo acontecendo, por mais que você olhe para a situação como está, tudo está difícil, mas você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que ter certeza que você tem um Deus, que por mais que Ele não está agindo naquele momento, Ele vai agir, Ele vai fazer alguma coisa. Aleluias. Quem não lembra de Abraão, quando Deus fala para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. A Bíblia vai dizer que ele sai. Ele não sabia para onde que ia, mas ele acreditou naquilo que Deus tinha falado, porque Deus queria o melhor para ele, e Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Mas muitas das vezes nós paramos de servir ao Senhor, porque não temos mais fé, não acreditamos mais, achamos que as coisas não vão melhorar, que parece que servir Deus é algo tão ruim, e pelo contrário, o fardo é suave e leve. O que complica a nossa caminhada, muitas das vezes somos nós mesmos, e às vezes são o inimigo, porque o inimigo já perdeu o céu, e no momento que eu e você fala assim: eu quero servir ao Senhor, em outras palavras, eu quero alcançar o céu, o inimigo vai tentar de todas as formas para impedir que você consiga isso, mas através da tua fé, através da minha fé, nós vamos conseguir. Aleluias. Porque quando temos fé, o verso 6 vai dizer o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando temos fé, agradamos ao Senhor. Aleluias. E quando agradamos a Ele, com certeza, as bênçãos vão vir sobre a nossa vida. Aleluias. Então eu falei sobre aproximar de Jesus, eu falei sobre os passos da aproximação, e agora eu quero estar falando sobre o benefício de aproximar de Jesus. Talvez você fale: mas espera aí, eu vou aproximar de Jesus e não vai acontecer nada. Aos benefícios, a primeira coisa que Deus traz para a nossa vida é paz. Aleluias. Quem aqui que nunca entrou na igreja chorando, triste, com o coração amargurado, e aqui Deus vai falando, e às vezes você vai chorando e vai tirando toda aquela angústia e sai daqui com paz. Olha o que vai dizer lá em João 14, o verso 27. Aleluias. O nosso Deus, Ele traz paz para mim e para você, porque o nosso Deus é o Deus de paz. Aleluias. E que eu e você possamos sempre buscar ao Senhor. Se você observar o Salmo 122, vai dizer: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é um lugar de paz. Olha o que vai dizer aí, deixe vós a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Deus, Ele nos dá paz. Aleluias. Por isso que às vezes, por mais que você tenha luta, dificuldade, não queira ficar em casa, venha buscar ao Senhor, venha na casa do Senhor. Aleluias. Porque aqui, além de Ele demonstrar o amor dEle por mim e por você, Ele nos dá paz, Ele nos dá tranquilidade. Às vezes nós ficamos em casa e a nossa cabeça fica tão perturbada, que às vezes nem conseguimos dormir. Mas quando viemos para a casa do Senhor, temos a certeza que Deus está cuidando daquela situação, daquele problema, daquele algo que você não consegue fazer, daquela falta de alguma coisa. Deus está entrando em providência. Mas para isso, nós temos que vir para a casa do Senhor, buscar Ele. Aleluia. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E às vezes nós não damos crédito para isso. O mundo lá fora, eu sei que poucos dão crédito, mas nós que estamos dentro da igreja, conhecemos, nós jamais devemos desistir, devemos buscar Ele, porque vamos saber um dia, muitos vão querer buscar e não vão conseguir. Aleluias. Outra coisa, um benefício também de aproximar de Jesus, Ele nos dá direção e orientação. Lá em Provérbios, capítulo 3, o versos 5 e 6, aleluias. Olha como que o nosso Deus, Ele nos dá direção e nos orienta. Vai dizer assim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estrube no teu próprio caminho, por teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos, olha o que vai dizer,
e Ele endireitará a tua vereda. Aleluias. Ele endireita o nosso caminho, Ele guia o nosso caminho. Aleluias. Para isso é necessário que nós confiamos nele, para isso é necessário que nós nos aproximamos dele. Aleluias. Como vamos aprender algo se nós estamos longe do professor? Mas quando nós chegamos perto do professor e ouvimos ele e obedecemos ele conforme ele diz, nós aprendemos. Com Deus não é diferente. Quando nós buscamos ele, ele nos ensina, ele nos transforma. Aleluias. Ao outro benefício, lá em João 10:10, ele nos dá vida com abundância. Aleluias. Porque lá vai dizer sobre o ladrão, né, que vem para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Deus, aleluias, olha o que vai dizer lá: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para te dar vida e tenha vida com abundância. Aleluias. O nosso Deus, ele, a palavra, eu não me lembro, eu sei que é no Evangelho, ele fala que não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Aleluias. Porque ele veio para curar, ele veio para transformar, ele veio em busca dos pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele não veio para me apontar o meu erro nem o teu erro, mas ele veio para que eu confessasse o meu erro e seja transformado. Aleluias. É isso que Deus tem na minha vida e na tua vida. Então que eu e você entenda isso. Quando eu e você aproximamos do Senhor, só temos que ganhar, só temos, que alcançar as coisas melhores. Por quê? Porque todas as vezes que aproximamos dele, algo grande acontece em nossa vida. É como se fosse uma criança com o pai. Quando a criança aproxima do pai, ela se sente protegida. Assim somos nós, quando nós estamos perto do nosso Pai, o nosso Deus, nós estamos protegidos. O que o Salmo 23, o versos 4, se me fala a memória, que vai dizer que mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Então nós estamos protegidos por Ele. Aleluia. Nós estamos, seguro com Ele. Então, por mais que você anda para os lugares mais tenebroso, mais difícil, Ele vai estar com você. Mas para isso é necessário que você faça o que está sendo dito hoje aqui, que você aproxima dele. Não adianta nada você passar os anos todo longe dele, e no momento que você passar por vale da sombra da morte, você querer que ele está lá contigo. Porque o que afasta eu e você de Deus? O nosso pecado. É por isso que está dizendo aqui, que para que eu e você aproximamos de Deus, é necessário eu confessar o meu pecado para Ele, e Ele é fiel para perdoar. Porque quando eu faço isso, aquele pecado é jogado no mar de esquecimento, e aí eu tenho uma nova intimidade com Ele, eu tenho, uma nova comunhão com Ele. Mas se eu estiver no erro, se eu estiver fazendo tudo errado, como eu vou aproximar dele? Não tem como. E o interessante é que o nosso Deus, Ele nos dá a oportunidade de confessar, e Ele está dizendo, se eu confessar, Ele perdoa. Aleluias. Que Deus é esse? Aleluias. É por isso que vale a pena servir a esse Deus fiel, esse Deus poderoso. Se nós formos ler a Bíblia, lá em João 12, o verso 1 vai falar sobre Maria Madalena. Aleluias. E por mais que aquela mulher, estava, vamos dizer, cheia de demônio, Jesus expulsou todos, fez uma grande transformação na vida daquela mulher. Aleluias. E o interessante, que da mesma forma Deus é na minha vida e na tua vida. Quando estamos lá no mundo, lá fora, a nossa vida é cheia de demônio, porque o demônio está ali nos manipulando, nós não estamos vendo. Mas quando nós viemos para a presença do Senhor, quem vai guiar a nossa vida não é mais demônio, mas sim é Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Vamos ler lá em Lucas 23, e o verso 40 a 43, ali vai dizer sobre o ladrão na cruz. Aleluias. Jesus, Ele dá a oportunidade para mim e você se aproximar dEle. Ele nos dá a oportunidade, mas muitas das vezes nós não queremos essa oportunidade.
nós não recebemos essa oportunidade, aleluias. É o que vai dizer lá no verso 40, respondendo porém o outro, repreendia e o dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós na verdade com justiça, porque recebemos o nosso feito mereciam, mas este nem o mal fez. Aqui eu acredito que muitos conhecem essa passagem, aonde vai dizer que tinha 2 ladrões, e Jesus estava ali no meio. Jesus não tinha feito nada, mas naquele momento, já vamos dizer assim, o final de vida deles, eles tiveram a oportunidade de se aproximar de Jesus, não de corpo, mas sim de mente, de alma. Mas um reconheceu que Jesus era filho de Deus, que ele não tinha pecado, ele não tinha errado, mas o outro mesmo no final de vida não reconheceu. Aqui eu aprendo uma grande lição: muitos perdem a oportunidade de aproximar de Jesus, e às vezes não vai ter mais essa oportunidade. É por isso que eu e você devemos aproveitar essa oportunidade de nós nos aproximar, aleluia, de nós buscar, de nós nos esforçar, por mais que seja difícil. Se esforce, aleluias, busque o Senhor, porque Ele tem o melhor para mim e para você, aleluias. E para concluir aqui o último versículo, que vai falar sobre Pedro, lá em João capítulo 21, o verso 15 até o 19, aleluia. Esses são os exemplos que a Bíblia nos dá sobre aproximar de Jesus, aleluias. João capítulo 21 e o verso 15 vai dizer assim: e depois de teres jantado, disse a Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou-se a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se porque lhe dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, sabe tudo, tu sabe que amo. Jesus disse: apacenta a minhas ovelhas. Aleluias, glória a Deus. Só tem isso, ó. Aleluias. Então, a forma de eu e você amar ao Senhor é fazer a vontade dEle. Aleluias. Porque não adianta nada eu e você dizer que ama ao Senhor, que eu e você aproxima ao Senhor, mas não ter esse amor dentro de nós. Eu sempre falo aqui na igreja, lá em primeiras cartas de João, vai dizer, não falo a memória se é o capítulo 3 ou 4, vai dizer que Deus é amor, e quem não conhece a Deus, ou quem não conhece o amor, não conhece a Deus, porque amor e Deus são a mesma coisa. E se eu e você não ter amor, não temos Deus. E se eu e você não temos Deus, não temos amor. Então tem que ter Deus na nossa vida, é o amor. Aleluias. Porque Deus, Ele é o próprio amor na nossa vida. É por isso que quando nós, muitas das vezes lá fora é uma pessoa ruim, e quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida vai mudando. Nós nos tornamos uma pessoa melhor, uma pessoa transformada, uma pessoa que consegue perdoar fácil, uma pessoa que consegue ajudar as pessoas fácil. Porque isso não é porque somos bons, é porque nós temos Deus na nossa vida. Aleluias. Então que eu e você possamos entender isso. Aleluias. Que eu e você possamos entender tudo isso que foi falado. Deus, Ele está de braços abertos, esperando eu e você, para que se aproxima dEle. Eu imagino que Deus é como se fosse aquele pai daquele filho, está lá esperando o filho voltar, de braços abertos, e muitas das vezes nós estamos distante dele. Então Deus está ali esperando, para que quando eu e você se aproximar dele, Ele vai fazer aquela grande festa para nos receber. Amém? Que eu e você possamos aproximar do Senhor. Amém? Convidar o nosso irmão Jefferson, vai estar louvando aqui juntamente comigo aqui. Aleluias. Que vocês guardem essa palavra no seu coração.
inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.